Bom dia. Jeremias 28. Livro de Jeremias, capítulo 28. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias ben Azur, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, falou-me nas dependências da casa de Deus, diante dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar e levou para a Babilônia. De igual modo, Jeconias, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram levados cativos para a Babilônia, trarei de volta a este lugar, exato lugar, diz o Senhor, pois acabarei com o poder do rei da Babilônia. Nós ouvimos, e quando eu estou lendo aqui, o que eu vejo muito comum isto, no meio denominado cristão, nessa religião que se diz evangélica. Lá no templo, um profeta, o Ananias, filho de Azur, estava Jeremias e todo mundo ali, e ele profetizando, dizendo: olha, como eu disse aqui, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Que dentro de 2 anos vou trazer todo mundo de volta, tudo aquilo que foi levado da casa do Senhor, os utensílios de ouro, os móveis, tudo eu vou trazer de volta, vou trazer as pessoas, vou trazer inclusive o filho do rei Joaquim e tudo mais. Dentro de 2 anos tudo será diferente. É o que o povo queria ouvir. Mas não era essa a verdade. Ele estava citando o nome do Senhor de maneira indevida, porque Deus não tinha mandado, nem autorizado ele a falar esse tipo de coisa. Ele, na verdade, é um falso profeta. É um profeta mentiroso. É desses que nós encontramos nos templos aí cheios. Profeta dizendo que Deus está dando isso, Deus está fazendo isso, Deus está te abençoando agora, Deus está te curando agora, Deus está te prosperando, está te levantando. Estas palhaçadas muito comum no meio. Então aconteceu a mesma coisa. Esse falso profeta veio trazer uma falsa notícia para o povo de Israel. Falou: não, daqui a 2 anos tudo vai ser diferente, quem está no cativeiro vai voltar e vai ser... as coisas, objetos aqui do templo vai ser devolvido, tudo, sendo que era mentira. Mesmo porque nós comprovamos mais à frente que não foi assim. Ele falou isso na frente de Jeremias. Aí Jeremias, versículo 5. Contudo, o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e diante de todo o povo que estava no templo de Deus. Disse, pois, o profeta Jeremias: amém, assim seja, que assim faça o Senhor, que Deus cumpra as palavras que profetizaste e traga de volta para este lugar os utensílios do templo do Senhor, assim como todos os exilados da Babilônia. Entretanto, ouve agora esta palavra que falo a ti e a todo o povo que nos observa. Os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, pregaram contra muitas nações e contra grandes reinos acerca de guerra, desgraça, fome e peste. Mas o profeta que pregar a paz será reconhecido como verdadeiramente mandado por Deus, quando se cumprir a sua palavra. Então o profeta Ananias tomou o jugo que estava no meu pescoço e o quebrou em pedaços. E Ananias ainda esbravejou diante de todo o povo: assim diz Deus: é pois desta mesma maneira que quebrarei o poder e o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias se retirou. O profeta profetizando tudo aquilo. Aí Jeremias levanta e falou: não, tá bom, amém, assim seja. É realmente que assim aconteça, né, que Deus faça isso. Só que tem uma coisa. Todos os profetas que vieram antes de nós, eles pregaram em vários reinos, contra nações, contra tudo. Mas aquele que profetizar bênção, ela tem que se cumprir. Se não se cumprir, é um falso profeta, está mentindo. Esse Ananias ficou tão chateado que nós vimos antes, lemos isso ontem, que o Jeremias estava usando uma espécie de canga, um jugo sobre o pescoço, ele pegou, quebrou. Ananias falou: olha, é desta maneira que Deus vai quebrar o jugo sobre Israel, sobre todos os reinos. Mentindo, reafirmando uma mentira. Quando ele fez esse tipo de coisa, ele falou: vai trazer o povo dentro de 2 anos, é certeza, é bênção. Mas Jeremias saiu. Jeremias não entrou na discussão, não entrou num debate. É incrível como a mesma coisa acontece. Você em templos, nós encontramos homens e mulheres rodando, dizendo que Deus está profetizando bênção. Deus está dando isso, está dando aquilo. Eu vejo tanto isso. E depois, geralmente, quando a profecia deles não cumpre, fala: não, porque faltou fé. Mas quer dizer que para Deus só pode, se Ele prometeu uma coisa, Ele não vai cumprir? Então eles procuram justificar, porque quando Deus fala, Ele diz assim que Ele vela pela palavra dEle para se cumprir. Ele fala que a palavra dEle não volta vazia. Por isso eu falo, nós temos que tomar muito cuidado com essas falsas profecias, essas profetadas do inferno que acontecem no templo. Porque qualquer profecia, se ela não se cumprir, não foi Deus que falou. Agora, quando Deus fala, acontece. E Deus já tinha dito, já tinha falado através de Jeremias e de outro profeta, que seria 70 anos o cativeiro. Por que Deus agora de repente não dá, não, 2 anos vai voltar tudo? Mentira. Deus tinha acabado de falar que ia levar o resto ainda de Judá para o cativeiro. Quando Deus fala, Ele cumpre. Só que temos que parar de ficar ouvindo os falsos profetas. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Toda profecia, toda revelação tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a sua palavra a Jeremias nestes termos: vai e fala a Ananias, assim diz Deus, quebraste tu um jugo de madeira, mas em vez dele eu prepararei um jugo de ferro. Porquanto assim afirma o eterno Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel: eis que coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que se sujeite a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se submeterão a ele, e entreguei-lhe até os animais selvagens dessa terra. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, Deus não te enviou, mas a si mesmo tu persuadiste toda essa nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Por isto, assim afirma o Senhor: eis que vou exterminá-lo da face da terra. Ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra Deus. E de fato, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Então Deus, Jeremias saiu da confusão. Quando saiu, Deus falou com ele, falou: não, vai voltar, vai falar lá com Ananias, que ele quebrou o jugo de madeira que estava sobre o pescoço. Ele quebrou de madeira. Só que eu estou fazendo um jugo de ferro. Todas essas nações, ao contrário, vai ter que submeter sim ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, e elas não serão libertas, não serão beneficiadas, ao contrário. É um jugo de ferro, quebrou de madeira, agora tem um difícil de quebrar, que é o jugo de ferro.
E todas elas vão submeter sim a Nabucodonosor. E ainda falou com ele, falou, olha, você pregou mentira, você mentiu, pregou rebelião contra a palavra de Deus. Por esse motivo, Deus vai exterminar, vai acabar com você, tirar você da face da terra ainda este ano. E naquele mesmo ano, realmente, Ananias morreu. Nós vemos muitas pessoas em templos aí pregando. Tem umas mulheres aí que gostam de ficar rodando, falando com os outros. Ah, não, Deus está mandando falar isso, Deus está mandando falar aquilo. É a mesma coisa que esse Ananias falou. Ó, o Senhor, Deus do exército está mandando dizer isso. Deus, Senhor, Deus do exército falou que daqui a 2 anos tudo vai voltar, vai ter paz, vai... Não. Vamos ver a palavra de Deus. Vamos ver se realmente é o Senhor que está falando. Será que Ele está falando? Ele fala de acordo com a palavra. Nós temos que... Tem muita gente que me procura, pastor, mas eu tive uma revelação. Quando fala assim, eu nem quero saber que tipo de revelação. Ah, não, porque me foi revelado. O que foi revelado? Foi revelada a palavra. Nós temos a palavra revelada. Não que eu não acredite. Ah, existe profecia, acredito na profecia. Uma profecia verdadeira. Eu acredito em profecia legítima. Eu falo que eu também sou profeta, mas de acordo com a palavra de Deus. Essas profecias, essas enganações têm ajudado a destruir o povo. E esses profetas, esses falsos profetas, essas falsas profetisas pagarão um alto preço. Vão pagar um alto preço quando mentira. De vez de pregar a verdade, nós temos sim que profetizar, exortar. Essa é a função da profecia. Exortação, admoestação, consolação. Se não está sendo exortando, que profecia é essa que concorda com o erro, com o pecado? Só vem dizer que Deus está abençoando, Deus está dando. Isso não existe. Isso não é do Senhor. Jeremias 29. Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos, líderes que ainda viviam entre os exilados, os sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportaram de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos, os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, de Gemárias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai, pois, casas e habitais nela, plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerais muitos filhos e filhas. Escolhei esposa para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei, e orai a Deus em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto assim diz Deus dos exércitos, Deus de Israel, não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção ao sonho que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Deus, quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Deus. Plano de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança de um futuro melhor. Jeremias, amando de Deus, escreve uma carta e envia para todos os exilados, todo aquele povo de Israel, de Judá que estava
já preso na Babilônia, que Nabucodonosor tinha levado. Enviou essa carta para os líderes que lá estavam presos, também tinha ido para o cativeiro, os sacerdotes, os profetas, todos. A maioria está tudo já no cativeiro, lá na Babilônia. E Judá, então, estava sob o comando e autoridade de Nabucodonosor, Babilônia. Então, aqueles poucos que tinham restado ainda em Judá, obedecia as ordens de Nabucodonosor. Era um pouco que ele deixou para trás, exatamente para tomar conta, para não ser totalmente eliminado ali, Judá e Jerusalém. Mas os principais estavam tudo no cativeiro, preso lá no país dele. Então Jeremias enviou uma carta, porque o Zedequias que estava como rei, né, como responsável ali de Judá, a mando de Nabucodonosor, enviou algumas pessoas oficiais, possivelmente até pagar algum imposto, alguma coisa, a Nabucodonosor. Jeremias aproveitou e enviou uma carta, então, para as autoridades que elas estavam presas, o povo de Israel. Nesta carta ele está dizendo da seguinte forma, falou, olha, organize sua vida, vocês estão aí nessa situação, organize a vida de vocês, ore pela Babilônia, ore por onde vocês estão, clame a Deus por ela, construa suas casas aí, plante pomares se tiver jeito, cresçam aí. Vocês têm que case seus filhos, dão em casamento, que seus filhos tenham filhos, e case, cresça, não diminua. Não é porque vocês estão no cativeiro que vocês têm que diminuir, ao contrário, mesmo aí no cativeiro, procura crescer. Procura a prosperidade de vocês, procura a prosperidade da cidade onde vocês estão, apesar de estar na cidade do inimigo, estar como prisioneiro, mas procura o crescimento dela, ore por ela, porque eu sei o plano que eu tenho para vocês não sabem. Mas depois de 70 anos, não é 2 anos não, 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Toma cuidado com os falsos profetas, com esses adivinhos mentirosos que estão pregando, ensinando, profetizando mentiras. Vocês não vão voltar antes dos 70 anos que eu assim falei. E vocês vão ficar os 70 anos aí. Então procure organizar, viver bem, desfrutar da melhor forma possível de onde vocês estão. E toma cuidado com as falsas profecias, com os falsos enganos. Isso nos faz entender, eu sempre falo com as pessoas, não é porque eu estou no cativeiro, eu estou no deserto agora, eu tenho que me entregar. Eu agora estou passando pelo deserto, minha vida acabou, eu só tenho que viver chorando, lamentando, sofrendo. Não, vamos organizar, estamos no cativeiro, vamos procurar crescer nesse cativeiro. Nós estamos no deserto, vamos procurar prosperar nesse deserto. Porque eu estou nessa situação, não, eu estou enfermo, vou continuar trabalhando, eu vou procurar organizar minha vida, eu vou procurar minha prosperidade. Não, eu estou no deserto, eu vou cuidar então também, eu vou crescer, vou prosperar. Eu sei que no tempo certo Deus vai restaurar, Deus vai trazer minha família, vai trazer meu casamento, vai me curar da enfermidade, Deus vai mudar, mas o que eu tenho que fazer o melhor agora. Nós temos que parar não, porque eu estou nessa situação, agora eu vou ficar me lamentando, chorando. Se nós estamos no cativeiro, se nós estamos no deserto, foi Deus que nos enviou. E por que Ele nos enviou? Porque nós estávamos no pecado, porque nós estávamos no erro, porque nós nos afastamos dele. Então é hora, não é de chorar, lamentar, não. Ao contrário, vamos trabalhar, vamos organizar nossa vida, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da nossa casa, vamos procurarmos a prosperidade. Mas acontece que não dá, por isso não tem parar de lamentar e fazer. Nós temos que parar com o sentimento de autopiedade, autocompaixão. Deus não quer isso não. Ele quer o contrário, que nós façamos, que nós cresçamos, que nós trabalhamos. Você vê que Deus enviou o povo para o cativeiro. O povo estava preso lá na Babilônia. E Deus manda dizer para ele, falou, olha rapaz, edificai casas aí, habitai nela, plantai pomares, crescei, dai seus filhos em casamento, crescei, não deixa o povo diminuir não, ao contrário, aumentar. Mas porque a palavra vai se cumprir, daqui a 70 anos vocês vão voltar. Não é antes disso, não, toma cuidado com essas falsas profecias, com esses falsos profetas, falsas profetisas. Toma cuidado com as mentiras.
O povo fica ouvindo muita mentira. Ah, não, Deus está te dando, Deus está restaurando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E não é isso, não é verdade. As coisas aconteceram de acordo com o que Deus planejou. O que nós temos que fazer é buscar crescimento, principalmente crescimento espiritual. Nos envolver mais com o Senhor. Eu quero crescer. Agora, já que eu estou no deserto, eu vou buscar mais a companhia de Deus. Eu vou procurar conhecê-lo mais. Eu vou procurar viver realmente o que Ele tem, eu saber o que Ele quer para mim. Ah, porque eu estou no cativeiro, eu estou no deserto, coitadinho. Não faça isso. Eu, sinceramente, eu fico chateado. Quando as pessoas começam a vir só lamentar, só chorar. Nós temos que estar prontos para batalhar. É para lutar, não importa a situação, não importa onde nós estejamos. Para fazer, para nós podermos vencer. O povo estava no cativeiro, tinha perdido a sua terra, perdido tudo. Lá onde estão na prisão, Deus fala, não cresçam aí. Mandou a carta a Cristo e fala, toma cuidado com os falsos profetas. Com esses que profetizam mentira, dizendo que o castigo está acabando, que não está acabando não. Só daqui a 70 anos. Foi o que ele disse. Então nós temos que organizar a nossa vida, viver em conformidade com a palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos morrer no cativeiro, nós vamos morrer no deserto. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o coração. Falei, organiza a sua vida. Procura me conhecer mais. Procura me obedecer. E aí vocês vão orar, vão clamar. E quando você me buscar de todo o coração, aí vocês vão me encontrar. Porque infelizmente existe a religião. As pessoas só ficam falando, ah não, eu amo Deus, eu oro, cantam, dança, faz qualquer coisa, mas não busca o seu espírito em verdade. Deus conhece o nosso coração. Nós temos que estar buscando a Deus, não é agora nesse minuto, não. É 24 horas por dia. O tempo todo está buscando o Senhor. O tempo todo está procurando mais dele. Aí quando nós estamos cheios dele, nós temos os pensamentos dele, nós conhecemos a vontade dele. Quando nós clamamos, ele responde, ele diz, eis-me aqui. Clama ao Senhor, mas quando você estiver cheio dele, com todo o coração, que ele vai nos dar atenção. Clama a mim e responder-te-ei, quando clamar todo o coração. É isso que ele nos quer. Mas nós estamos no cativeiro. Ah, não é porque eu estou no cativeiro que Deus não me ouve. Ao contrário. Ah, não é porque eu estou no deserto que Deus não me ouve. Mentira. Está no cativeiro, então dedique a buscar Ele. Procure crescer espiritualmente, materialmente. Procure organizar a sua vida. Procure caminhar, procure batalhar. Mas essencialmente busque mais a presença do Senhor. E clama a Deus, que Ele vai te responder. Vós me buscarei e me encontrarei quando buscar todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar, mas foi Deus que nos levantou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e em relação a todo o povo que permanece nesta cidade, vossos irmãos e compatriotas que não foram convosco para o exílio. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso, enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Eu os perseguirei com a guerra, com fome e peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição, zombaria, exemplo de afronta entre todas as nações para onde eu os desterrei. Porque eles não deram atenção a minhas palavras, adverte o Senhor. Palavras que ele enviei pelos meus servos os profetas, mas vós também não quiseste dar atenção, diz Deus. Agora, pois, ouvi a palavra do Senhor, vós todos despatriados, que mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz Deus dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colai, e de Zedequias, filho de Amaceia, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eu os entreguei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os exterminará diante de todos vós. E por causa dele será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá, que estão na Babilônia, e se tornará um dito popular.
que o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, quase o rei da Babilônia queimou-os vivos, porquanto cometeram total insensatez em Israel, adulteraram com mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras. Eu jamais mandei que falasse, entretanto eu sei de tudo e sou testemunha disso, afirma Deus. Deus então fala, olha, contra vocês, busque a Deus ciente, vocês estão no cativeiro, no tempo certo eu vou tirar vocês do cativeiro, 70 anos. Mas ainda o resto ainda que está em Judá, que não quiseram se entregar à Babilônia, eu vou destruí-los. A Zedequias, o rei, está lá, aos falsos profetas, todos ainda que restaram, o restolho que ficou, que não quiseram entregar seu rei da Babilônia para ir para o cativeiro, eu vou destruí-los. E todos saberão que fui eu que fiz. Nós temos que entender quando Deus nos dá uma ordem, independente se é a nossa vontade ou não, se é algo que nós sabemos que vai nos fazer mal, ah não, os meus olhos vai fazer mal. Mas se Deus mandou, tem que fazer. Ah, pastor, se eu falar a verdade do meu trabalho, eles me mandam embora. Se eu não mentir como meu patrão manda, eu sou mandado embora. Se eu não mentir, eu não consigo vender nada. Eu trabalho com vendas, eu tenho que vender, então às vezes tem que enganar. Você vai pro cativeiro, você vai morrer. Temos que agir com a verdade, que é o que Deus nos manda. É o que Deus nos manda. Não adianta não, mas eu conheço pessoas que são crentes e eles não se entregaram, eles continuam lá, eles mentem, eles adulteram, então estão bem. Não olha para eles não, que eles vão ser mortos. Você pode não ver a morte física dele, mas a morte espiritual já estão mortos. Então vamos voltar para o Senhor. Se nós estamos no cativeiro, foi Deus que nos colocou no cativeiro. E por que Ele colocou? Pode ser para nos corrigir, para nos ensinar, para nos capacitar, enfim, de várias maneiras. Nós temos que submeter e ali no cativeiro, ali no deserto, procurarmos crescer, procurarmos aprofundar mais no conhecimento com Ele, para que também não sejamos destruídos. Nós estamos vendo a profecia, Deus falando através de Jeremias. E quem conhece a história sabe que Zedequias foi morto, como Deus falou que ia fazer. Ele foi morto, só que antes dele ser morto, porque ele não quis obedecer ao Senhor. A família dele, toda, o Nabucodonosor matou os filhos, as filhas, a família dele toda na frente dele. Depois disso é que foram os olhos dele e deixou ele cego. Depois então que o matou. Então uma morte terrível. Fez ele sofrer primeiro vendo a morte dos seus filhos. Então a palavra de Deus se cumpre. Então falarás a Semaias, cidadão de Nelã. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também só a Sofonias, filho de Amassé, o sacerdote. E a todo o sacerdote comunicaste a sofonia. O Senhor te designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Deus, para que lançasse na prisão e prendesse com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Então, por que não repreendesse Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vós? Pois ele até mesmo nos enviou esta mensagem, para que nós, que estamos na Babilônia, informando que eis que o tempo da expatriação será longo. Edificai, pois, casas, habitai nelas, plantai pomares e alimentai-vos dos seus frutos. O sacerdote Sofonia leu a missiva para o profeta Jeremias. Então Deus dirigiu a palavra de Jeremias ordenando: envia esta mensagem a todos os exilados, assim diz o Senhor em relação a Semaias, o Neelamita. Ainda que eu mesmo não tenha enviado, Semaias vos profetizou e fez com que acreditassem em mentiras. Por esse motivo, eis que eu determino ao Senhor: castigarei Semaias de Nelã e seus descendentes. Ele não terá nenhum parente que viva entre este povo, tampouco chegará a contemplar o bem que realizarei em benefício do meu povo, assevera Deus, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Então, um dos profetas, do sacerdote, envia carta tentando
reclamando de Jeremias. Manda carta de volta para ajudar. Falou, olha, Jeremias nos enviou carta dizendo que nós temos que ficar quieto aqui. Inclusive ele disse que nós devemos edificar a casa, que o nosso tempo de expatriação será longo, que nós devemos aplantar. Ele está pregando contra Deus. Ele está dizendo que nós não vamos sair do cativeiro agora tão cedo, nós vamos ficar aqui. Tem que tomar providência a esse respeito. Ele está pregando contra, foi isso que falaram. Aí quando vieram diante de Jeremias ler a carta que tinha vindo de lá acusando, aí Jeremias novamente falou, olha, o tempo realmente vai ser longo, este falso profeta vai morrer, a família dele vai morrer, os filhos deles não crescerão. Sentença dura. Sentença dura. Porque ele pregou rebelião contra a palavra de Deus. Ele se revoltou ao ficar sabendo que iria ficar muito tempo no cativeiro. Então ele tentou fazer com que as coisas se voltassem contra Jeremias. Jeremias não negou, mandou uma carta em nome de Deus. Deus que mandou ele fazer a carta. Então não adianta falar, não, mas porque falou é maldade. Não, não é maldade. Se Deus falou, nós temos que obedecer. Ah, mas não é assim, Deus é amor, que hoje as pessoas dizem, não, Deus é amor, Deus não quer destruição, Deus não quer prisão, Deus não quer morte, não quer enfermidade, não quer separação de ninguém. Não, Deus não quer que ninguém viva no pecado, Ele quer santidade, Ele quer santificação. Quando nós não nos santificamos, quando nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos procurando castigo, nós estamos procurando sofrimento. E todos aqueles que pregam ao contrário, com a maioria dos tempos, estão dizendo, não, é mentira, Deus está abençoando, Deus abençoou seu segundo casamento, Deus abençoou no divórcio, Deus abençoou na prostituição, Deus está curando, está fazendo isso. Estão mentindo. E eles vão pagar um preço alto por isso. Um preço muito alto, que é perder a vida, perder a salvação deles. Vamos olhar para a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos meditar nela, vamos entender tudo que a palavra nos fala. Não adianta pegar um versículo bom ali, aí pega um versículo aleatório. Ah, não, então vamos ler aqui o versículo. Então me invocarei, chegarei a mim, porá, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscarei, me encontrarei de todo o coração. Não adianta nós pegarmos um versículozinho aleatório e fazendo isso para nós, não. Então, vamos ler o texto, vamos entender o contexto, vamos entender a situação, o que Deus está nos falando, porque nós não podemos ser falsos cristãos. Temos que ser cristão verdadeiro. Vamos nos converter de verdade, porque é isso que o Senhor espera de nós. Porque caso contrário, vamos para o cativeiro e não vamos sair nunca mais. Vamos para o deserto e nunca mais vamos sair, porque nós vamos enfrentar a morte. Nós lemos hoje o capítulo, até o capítulo 29, concluímos aqui. Amanhã, querendo Deus, nós vamos entrar no capítulo 30, sendo a vontade do Senhor. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós buscamos na Bíblia. É aqui que está a resposta. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.